E aí, moçada, belezinha? E aí, estão animados para aprender mais sobre diabetes? Eu tô animada. Então, vamos aqui, a ideia desse vídeo é apresentar para vocês a disciplina de fisiopatologia e farmacologia do diabetes, né? Falar um pouquinho com vocês sobre como que a gente vai conduzir essa disciplina. Então é o seguinte, gente, eu sei que, lembrando sempre, né, é uma disciplina optativa, então isso já me permite concluir que quem está fazendo essa disciplina, quem se matriculou nela, é porque quer, porque ninguém é obrigado a fazer. Então vocês escolheram cursar essa disciplina, né, e aprender esses conteúdos. Então é o seguinte, acho ótimo, fico muito feliz, vejo que a procura é sempre muito grande, então isso mostra que o interesse de vocês é grande. E eu sei que essa disciplina ela contribui muito na formação de vocês, né? Ela dá aquele extrazinho, que é a missão da disciplina optativa, né? Ela dá esse a mais na formação e é o que diferencia depois no final, né? Muitos aqui vão se formar nos mesmos cursos, mas você vai ter pessoas com um perfil bem diferente de formação por conta das escolhas das optativas durante o semestre. Ela meio que dá uma moldada, assim, no profissional que vocês vão se tornar, né? Ela contribui para isso. Então é o seguinte, gente, essa disciplina, como o próprio nome diz, ó, fisiopatologia e farmacologia do diabetes. Então é bem específica, voltada para a doença diabetes, né? Onde a gente vai abordar essa doença inicialmente entendendo as condições de funcionamento normais do corpo no que diz respeito à manutenção da glicemia. Então a gente vai ver, né? Vocês sabem, todo mundo sabe disso. Diabetes é uma doença que tem como principal sinal manifestado a hiperglicemia. É o principal sinal clínico da doença. Então a gente precisa entender como que a glicemia é controlada no corpo em condições normais. E aí depois a gente puxa isso para o estado diabético. Então no primeiro momento da disciplina, gente, a gente vai ter uma primeira semana que eu mostro para vocês um pouquinho de como que os estudos foram se desenvolvendo em cima dessa temática, né, de diabetes ao longo dos séculos. Aí a gente tem um monte de contribuições de muita gente que estudou essa doença para chegar no que a gente conhece hoje, tá? No que a gente tem de conhecimento hoje. Então desde provar urina, de ferver urina, enfim, para ver que tinha açúcar lá, e a coisa foi avançando até o que a gente tem hoje de super tecnologias, né? Então é uma doença onde a gente tem muita tecnologia que é utilizada para monitorar, para terapêutica, enfim. Então a gente vai ver uma semanazinha de história, acho que vocês vão gostar, é sempre bom fazer esse resgate, para a gente entender o hoje, é interessante dar uma volta, né? Voltar para o passado. E depois a gente começa uma parte que é de mais básica, vamos dizer assim, da disciplina. Então a disciplina vai ter um momento, início assim, de conhecimentos, conteúdos básicos, onde a gente vai falar do pâncreas, né? Então vamos falar que é o órgão envolvido nessa doença. Então a gente vai falar da anatomia, da fisiologia pancreática, né, entendendo a questão da insulina, que é o hormônio que está com problema nesses indivíduos, né, qual é a célula que produz, como é que é essa produção, como é que ela libera, como é que é a regulação dessa liberação, enfim, entender tudo do normalzinho. Aí a gente vai falar, para falar de glicemia, a gente tem que falar de metabolismo, então para que a glicose serve, né, fonte energética. Então a gente tem o próprio metabolismo das células, ele sendo afetado pela insulina, e ele afetando também a própria insulina, é uma coisa de vai e volta. Então a gente vai falar de metabolismo celular, tá? Não tem como fugir disso, diabetes é uma doença metabólica. Então a gente vai falar daquelas vias metabólicas, mas de uma forma aplicada dentro da questão da doença, né? Sempre buscando esse foco, né? Não vamos falar aqui de novo, vocês já viram isso antes, de detalhes da glicólise, ciclo de Krebs, não. A gente vai falar mais en passant, assim, tá? Mais passando direto, mas lembrando para vocês conseguirem compreender que depois a doença vai se refletir justamente por problemas nesse metabolismo, tá? Que vai sofrer alterações. Então, a gente vai ter esse basicão,
de morfofisiologia pancreática, metabolismo, homeostasia glicêmica, e aí depois a gente entra em diabetes propriamente, né? Entendendo como que ela se classifica, né? Os vários tipos de diabetes, porque diabetes não é uma doença só, é um grupo de doenças que tem origens, causas muitas vezes diferentes, então a gente vai falar um pouco disso, uma noção básica do que é doença e tal, os tipos de diabetes, como que elas se desenvolvem, e aí a gente finalmente, né, aí vamos falar das complicações, que é o que produz as morbidades nos doentes, e aí essa é a primeira metade da disciplina, vamos dizer assim. Então essa primeira metade é muito rica, com uma base inicial e depois falando da doença propriamente, tá? É a parte que eu chamo que é a fisiopatologia, né? Que é justificada por esse nome da disciplina. E na segunda parte vem a farmacologia. E aí muita gente às vezes pergunta, mas precisa ter feito farmacologia básica e tudo? Não, tanto é que não é pré-requisito da disciplina. A gente vai abordar basicamente os fármacos, obviamente, que são usados para o tratamento do diabetes, tá, gente? Desde a insulina, né, que é o mais antigo, até os incretinomiméticos que a gente tem hoje em dia, os inibidores de transportador de glicose no néfron renal, enfim, que são os mais modernos. Então a gente vai buscar aí, vamos abordar essa farmacologia iniciando com uma noção básica para aqueles que nunca viram farmacologia na vida. Então a gente vai ter a primeira semana que vai ser de uma base, o que é farmacocinética, o que é farmacodinâmica, tá? As propriedades farmacológicas, né, os princípios como eficácia, potência, tá? Índice terapêutico. Então essa primeira semana da parte de farmacologia, ela é para dar para vocês uma noção básica da ciência farmacologia realmente. Só que a gente vai estar, claro, focando mais no que interessa. Então, por exemplo, a gente vai falar de vias de administração. Os antidiabéticos, os medicamentos para controle de diabetes, eles são usados por principalmente duas vias, né? Via subcutânea, injeções, e via oral, através de comprimidos. Então a gente vai focar basicamente esses. Tá? Os outros eu vou citar para vocês. Então passada a base, mas com foco sempre no que nos interessa, que é o diabetes. E essa base, gente, vai ser uma base clínica, tá? Então vou falar para vocês aqui de acúmulos de concentrações, para atingir concentração de equilíbrio. Então é uma base de farmacologia clínica, porque é o que nos importa, tá? E aí a gente vai falar dos grupos dos medicamentos. Então essa parte toda eu dividi os tratamentos farmacológicos nos grupos, que é o que normalmente a gente vê nos livros. A gente tem essa divisão, essa classificação feita dessa forma. Então a gente vai ver os secretagogos de insulina, que são os medicamentos orais mais antigos utilizados. A gente vai falar de sensibilizadores de insulina. Então a gente vai falar dos grupos através da estratégia terapêutica, tá? O que eles vão tentar corrigir para poder controlar a hiperglicemia, que é o problema desses indivíduos. E chegando no final, a gente vai ter essa parte que eu chamei lá no cronograma de tópicos especiais, que é onde a gente vai falar um pouquinho das interações com o quadro diabético, interações medicamentosas. Então, às vezes o indivíduo é diabético, mas ele tem uma outra doença associada. E aí, quando ele trata essa outra doença, isso pode interferir no controle glicêmico dele. Então, essa última é um fechamento onde a gente amarra e transforma a coisa num cenário mais complexo, tá? Bom, teremos encontros síncronos ao longo da disciplina. Então está previsto no cronograma, eu peço a vocês para lerem um plano de ensino, tá? Então a gente vai ter vários encontros síncronos ao longo da disciplina para esclarecer dúvida e conversar. As aulas vão ser feitas através de vídeos gravados, então vão ser videoaulas que vão ficar lá no Moodle e vocês vão ver no momento que vocês acharem mais conveniente. E vamos ter 4 provas, tá? 2 na parte de fisiopatologia e 2 na parte de farmacologia. Então vão ser provinhas simples, gente, múltipla escolha e verdadeiro ou falso, enfim, questões objetivas que vão ser feitas no Moodle, tá? E além disso, eu propus, né, vou pedir para vocês a elaboração de um material na forma de um card, sabe card para publicar, o pessoal usa para publicar em rede social, né, no Instagram, enfim. Então um cardzinho, como se fosse um cartazinho,
aonde vocês vão fazer esse card de preferência bem bonito, bem ilustrado, né, com uma cara mais assim de divulgação. E a ideia é que vocês escolham um elemento que vocês julguem importante na disciplina, ou que vocês acham que é interessante, para estar desenvolvendo nesse card com o intuito de divulgar esse elemento e de produzir, proporcionar uma educação para as pessoas. Quer dizer, transferir informação, né, a respeito de um elemento que vocês acham que vocês escolherem, né, aleatoriamente dentro da disciplina. Então, eu acho que isso é interessante e a gente vai fazer aí um ranqueamento, vou tentar escolher os 10 melhores, assim, e vamos publicar nas redes no final, tá? Então, assim, gente, esse cardzinho, ele vai representar 20% da nota de vocês, final. E as provas representam 80%, tá ok? E esse card vocês vão poder entregar até o final do semestre. Então, a ideia é vocês visualizarem realmente a disciplina num todo e elegerem um elemento e produzir essa arte. Então, fazer uma arte gráfica bacaninha, né, com letras bonitas, botar uma ilustração, uma coisa que chame a atenção e que passe uma mensagem, tá? Bom, gente, então era isso, né? Eu acho que nos encontros síncronos, a gente vai esclarecendo ainda mais esses aspectos. Então, lembrando que esses encontros, eles não são obrigatórios, mas é recomendado que vocês, né, apareçam em algum momento para tirar dúvida, tanto de conteúdo quanto da própria disciplina, né, do formato, dessas avaliações que vão ser feitas, mas nada para se estressar. Tá? Tem que ter em mente que essa disciplina, a ideia é contribuir ainda mais com o conteúdo, com o conhecimento de vocês, tá ok? Bom, então eu espero que dê tudo certo, eu tô bem feliz, tô bem animada, né, da gente estar conversando assim, via remoto, mas eu acho que vai funcionar legal. E vamos ver que vai dar tudo certo, foco e concentração, tá ok, gente? Então a gente se vê.